Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! No Porto e Negócios de hoje, recebemos um convidado especial. O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, que participa conosco pela internet em um momento histórico para o complexo. Afinal, o Porto de Paranaguá se tornou o primeiro do Brasil a ter canal de acesso concedido à iniciativa privada. Um marco que pode redefinir o futuro da logística e da competitividade nacional. Também está comigo, mas aqui no estúdio, o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, que vai analisar os impactos, oportunidades e desafios deste novo modelo. Durante esta edição, também faremos um balanço das operações de 2025 e discutiremos as expectativas para 2026 nos portos de Paranaguá e Antonina. Infraestrutura, eficiência operacional, sustentabilidade, resiliência diante dos extremos climáticos e, claro, os prêmios e reconhecimentos conquistados pela Portos do Paraná, que reforçam o protagonismo no cenário portuário brasileiro. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigada pela participação. Obrigado, tudo bem com vocês? Obrigado novamente pela oportunidade de a gente poder bater um papo aqui. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu que agradeço, e hoje vai ser uma discussão de um porto que aí está bem posicionado no país. Um porto modelo, podemos dizer assim, né? Com iniciativa, liderança e um benchmark para ser seguido. Sem dúvida nenhuma. Protagonismo, eu acho que define bem esse momento que a Portos do Paraná está vivendo. Luiz Fernando, qual balanço pode ser feito do leilão que concedeu à iniciativa privada, numa iniciativa inédita, o canal de acesso? Bom, nós tínhamos algumas expectativas, né? Com certeza que a gente pode afirmar que todas foram superadas. Um processo longo, um processo de instrução aí que levou mais de 4 anos, e não 4 anos por um excesso de burocratização, mas 4 anos buscando ou tentando entender um modelo que fosse seguro para as autoridades portuárias, para o poder público, mas, ao mesmo tempo, fosse atrativo à iniciativa privada, dando segurança jurídica e dando atratividade econômica natural para que elas entrassem no processo. E no dia do leilão, o que nos surpreendeu, o volume de lances e até quanto chegou-se ali a disputa, uma disputa que começou com desconto tarifário e depois, obtendo o valor máximo de desconto, nós chegamos a um valor expressivo de lance, um valor representativo, que entram aqui nos cofres da autoridade portuária e que serão revertidos em outros investimentos, não diretamente vinculado ao ambiente aquaviário, mas certamente vinculado ao ambiente de infraestrutura viária que nós precisamos melhorar permanentemente. Técio, o futuro da infraestrutura portuária brasileira, a gente pode dizer que tem um novo desenho? Eu acho que tirar do papel, né, a primeira concessão de canal, e que inclusive ela pode balizar concessões hidroviárias, né, sabendo obviamente alocar quais são os serviços que estão em cada um dos escopos, mas abrir alas, né, para um processo desse é super importante. Primeiro porque quebra o paradigma, né, desmitifica a concessão do canal,
Não é uma novidade no mundo, né? Você tem concessões de canais mundo afora. No Brasil é a primeira e com certeza vai deixar referências para as demais, né? A gente pode dizer que o Porto de Paranaguá, ele sai na frente de outros portos e pode manter este primeiro lugar em virtude dessa concessão inédita? Sai competitivo porque você consegue dar sustentabilidade, né, e garantia de um contrato de arrendamento, de dragagem perene. A grande crise dos gestores portuários era trabalhar num ambiente de licitação clássica, contratos de 5 anos, e tendo que prorrogar esses contratos, e ficava na medição do contrato, ou seja, qualquer medição era motivo de contestação por parte do contratado, e, enfim, aquela briga homérica, né? Hoje, no ambiente de concessão, você tem, primeiro, as obrigações do concessionário, sim, de investimento e de manutenção do canal. Então, a medição passa a ser a profundidade oferecida, ou seja, o calado operacional, né? Lembrando para o nosso espectador que o canal tem profundidade, quem tem calado é a embarcação, sim, né? Liberando a folga de quilha, né? entre o fundo do navio e o substrato do canal, o leito do canal, e a medição passa a ser aqui, né? Ou seja, e aí as penalidades são gravíssimas se não cumprir as obrigações do contrato. E é um contrato de longa duração, prevê investimento, você tem mobilização de equipamento. Então, assim, quem ganha é o complexo portuário. Sem dúvida. E isso é um ponto importante de manter o nível de competitividade. Ou seja, com certeza, Paranaguá, daqui 4, 5 anos, não vai ter um problema de contratual que outra autoridade portuária concorrente poderia ter hoje no contrato no ambiente de licitação pública, né? Esse modelo de Paranaguá, ele falou-se muito, né, da importância desse leilão, inclusive para replicar o modelo, claro, respeitando as características do Porto de Santos, de um porto multipropósito, para resolver também esse problema que é crônico aqui no Cais Santista e que tem impedido que navios, por exemplo, 366, cheguem ou saiam totalmente carregados e tem impedido, inclusive, que navios sequer consigam chegar e descarregar e esses navios indo para outros portos. O Porto de Santos hoje ele não exerce ele não entrega toda a profundidade necessária para um navio desse operar full, né? Com a concessão de Paranaguá, isso passa a ser uma realidade. E um ponto importante se mencionar sobre a peculiaridade de cada porto, sim, né? Paranaguá tem um volume muito expressivo de exportações de granéis agrícolas. Então, a modelagem do equilíbrio na tarifa foi justamente pensando no porto que tinha essas características, né? A operação de contêiner em Paranaguá, comparada com o granel, ela é menor. Sim. Então, seria injusto penalizar o contêiner numa lógica de pagamento tarifa. Então, acho que lá se chegou a esse equilíbrio e, mais uma vez, né, sai na frente e sai competitivo porque não vai ter nenhum soluço contratual no curto prazo, né? Luiz Fernando, você bem colocou, posso chamá-lo de você, né? Tá. Você bem colocou que foi um processo que durou 4 anos, não por excesso de burocracia, mas por excesso de zelo mesmo, né? E aí a gente está falando essencialmente de segurança jurídica. Quais foram os principais aspectos considerados ao longo desses 4 anos para que essa modelagem chegasse num consenso e fosse, de fato, segura para o investidor? Bom, primeiro, um modelo efetivo que não penalizasse o usuário no sentido de uma tarifa sem limites ou longe de uma tarifa ótima, ao invés de proporcionar decorrente aumento de profundidade, um calado operacional mais vantajoso, você trazendo uma tarifa que tornaria todo esse ganho neutralizado ou até mesmo negativo às operações portuárias. Então, encontrarmos esse limite e entendermos daquilo que era possível ser extraído e, se fosse possível ainda, um benefício econômico para o usuário, não só na escala, né, aquilo, né? O mesmo navio você vai carregar mais,
mas também com benefício econômico frente ao valor que a autoridade portuária arrecada hoje. Então, foi uma combinação e foram vários estudos e simulações onde nós não afugentássemos o setor privado, onde ele poderia julgar que a tarifa máxima estabelecida no leilão fosse inviável ou não trouxesse uma vantajosidade econômica, comercial, para que eles entrassem na disputa. Então, esse foi talvez o nosso maior desafio, porque você sempre, quando você está numa administração pública, você sempre escuta, né? Os preços são ruins. Então, a contratação de obra, sempre você pergunta para qualquer construtor de obra portuária, o valor da licitação máxima nunca é suficiente. O draguista também está sempre operando no prejuízo. É o que a gente escuta, o Tércio passou e sabe como é. Então, a gente trabalhar com aquelas informações que nós tínhamos para entender o modelo, aquela questão que o Tércio muito bem colocou agora, de termos um contrato efetivo de longo prazo, porque também não poderia haver o risco deles começarem 5 anos depois, eles olharem e falarem, não, esse contrato não dá, várias lacunas nos impedem ou tornou o contrato inviável, então não queremos mais. Então, tudo foi pensado para que o poder público, a autoridade portuária, tivesse uma segurança de uma continuidade e não qualquer sobressalto. Claro, pode acontecer, mas dentro de um cenário completamente inimaginável hoje. Mas, ao mesmo tempo que o empreendedor tivesse a convicção que, legal, nesses 25 anos próximos, eu vou ter um esforço natural de investimento, são mais de R$1 bilhão nos 4 primeiros anos que eles têm que colocar, aportar aqui, mas ao longo do tempo, mesmo com uma tarifa limitada, nós temos condição de promover e prover o melhor dos serviços, ao mesmo tempo termos um retorno econômico financeiro para que haja um interesse em permanecer. Então, essa equação ela foi muito bem estudada, muito bem pensada por diversas pessoas. Então, a nossa companhia como um todo, nós tivemos a Infra-SA, nós tivemos o Ministério pensando, nós tivemos um ambiente de consulta pública, né? Foram mais de 400 contribuições em que os interessados demonstraram aqui suas dúvidas e preocupações, enfim, um modelo que foi custoso a ser promovido ou ser elaborado, mas acho que o resultado do leilão nos tiram grandes dúvidas, né? Ou grandes incertezas que até um dia antes do leilão você tinha. A hora que 4 empresas das 5 que existem no mundo, 4 estavam lá postulando e apresentando sua proposta. E no Viva Voz nós tivemos 2 que deram, se eu não me engano, foram mais de 10 lances, né, que foram subindo para que a gente chegasse num vencedor, e tendo um dos maiores grupos de draguistas como vencedor do mundo, para a gente nos dar uma injeção de ânimo e de confiança, de que todo esse trabalho ele teve sua recompensa e os usuários serão recompensados. Lembrando que um valor de lance, que o valor ofertado, né, do desconto ofertado, para 2 metros a mais de calado operacional que vai ser proporcionado a todas as embarcações aqui, quando comparado a hoje, o usuário vai pagar em torno de 12% a menos do que paga hoje para os 13,5 metros atuais de calado operacional que nós temos. A gente está falando, para quem está em casa entender, Luiz Fernando, de um calado de 13,5 metros para 15,5 metros, é isso? Isso mesmo, 15,5 metros numa condição ideal de maré. Então, é uma possibilidade que se tem aqui, e a cada metro, o Tércio sabe bem disso, a gente está falando em torno de 7.000 toneladas a mais de um granel exportação no navio, então 2 metros, nós estamos falando de 14.000 toneladas a mais no mesmo navio. Considerando os navios tipo média aqui, 70, 80 mil toneladas, nós estamos falando de quase 20% de capacidade de carregamento a mais no mesmo navio, em torno de, nesses 2 metros, de 1.000 containers a serem inseridos, né, colocados, carregados no navio também. E abre e pavimenta aqui
Uma coisa que não foi nem... Obviamente, quem participou do leilão olhou isso. Existe uma geração nova de navios graneleiros, né, que está entrando no mercado. Algumas trades estão operando esses navios em algumas rotas. São navios que passam aí, chegam a 115 mil toneladas por navio, né, que é a classe muita coisa. Baby Cape. É um navio que ele precisa de 14 metros de calado para poder entrar num canal. Então, se habilita, na largada, se habilita esse tipo de classe de navio. E tem umas classes intermediárias que vão chegar a 90 a 100 mil toneladas. Você ganha produtividade, ganha competitividade e pelo fato de simplesmente se ofertar a possibilidade de atracação num navio desse, é um diferencial, ainda mais num porto graneleiro, um dos principais corredores de exportação do agronegócio do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, Mato Grosso também. Luiz Fernando, quais são os próximos passos agora após leilão? Bom, agora os prazos para que, primeiro, o término da avaliação das documentações, né, pela B3 e pela agência reguladora, que nesse caso foi responsável pelo leilão. Nós temos todo o suporte técnico. Homologado o leilão, a empresa tem o seu prazo editalício de apresentar os documentos complementares para que se assine o contrato. A expectativa é que a gente chegue ali no mês de fevereiro do ano que vem em condições de firmarmos esse contrato, né? Lembrando que nós temos um contrato vigente aqui, esse contrato vigente de dragagem de manutenção vai até setembro do ano que vem. E vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Então, a concessionária ela só pode entrar no trecho, né, para iniciar qualquer tipo de serviço após setembro do ano que vem. Então, nós temos um tempo relativo e isso foi pensado, né, quando nós fizemos essa última licitação para 24 meses de dragagem, pensando que poderia haver qualquer atraso, eventuais judicializações, paralisação do certame, enfim, dando um prazo folgado para que não houvesse qualquer susto, né, um término de um contrato e a concessionária não tendo condições de entrar no trecho. Então, essa folga é adequada para que, após o firmamento desse contrato, as licenças sejam transferidas ou buscadas as novas eventuais, para que tenha condição de entrar já no dia, se não me engano, 27 de setembro, em campo, totalmente habilitado, sem qualquer intercorrência ou qualquer paralisação do serviço de dragagem, penalizando o usuário. É um modelo maduro com muito planejamento, né, Técio? Em 4 anos é planejamento, né? Mas, como eu disse, o mais importante é quebrar o paradigma e que venham novas concessões, né? Novas concessões. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e hoje conversamos pela internet com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Está aqui comigo no estúdio o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Falamos sobre a concessão do Canal de Paranaguá e também sobre outros assuntos relacionados aos portos do Paraná. Luiz Fernando, ainda falando um pouquinho sobre a concessão, como é que essa iniciativa se integra ao planejamento estratégico de longo prazo do Porto de Paranaguá? Essa sua pergunta é muito interessante, porque só o canal por si só, sem o acompanhamento das outras obras de infraestrutura necessárias, não seria efetivo a sua colocação. Então, a Portos do Paraná, que ao longo dos anos conseguiu estruturar todos os leilões de áreas possíveis, né? Nós tínhamos aqui quase 90% dos contratos existentes de arrendamento, eles tinham alguma não conformidade, a maior parte em contrato de transição, que são contratos precários aguardando a licitação, mas esse aguardar da licitação tinha casos aqui que aguardava 20 anos. E contratos com liminar judicial, impedindo novos investimentos. Então, foi feito um trabalho aqui de absolutamente foco nas
novas licitações, não à toa nós conseguimos cumprir um leilão em abril desse ano, as últimas 3 áreas que faltavam, então nós captamos com esses leilões de áreas quase 4 bilhões de reais de investimento em infraestrutura nos terminais, porque para a carga chegar, ela não precisa somente de um canal de acesso adequado, com uma profundidade adequada, mas a gente precisa tratar essa carga dentro do terminal para o terminal tirar o pôr do navio. Então, esse trabalho foi feito aqui. Então, nos próximos 3 e 4 anos, teremos todos esses investimentos já contratados, finalizados. Temos aqui a concessão do canal de acesso e faltava o último vetor também, que foi trabalhado de forma paralela, são as vias de acesso, né? Os caminhões, os trens, eles precisam chegar e sair com facilidade do porto. E para isso, na parte ferroviária, nós contratamos uma obra, hoje a maior obra do setor portuário público, em andamento, uma obra de 600 milhões de reais, que é o Moegão, é uma grande estrutura ferroviária que vai receber composições grandes de trens, descarregando e jogando essa carga para os terminais pelas correias transportadoras aéreas, evitando os conflitos de manobras de trens, paralisando aqui as nossas vias. Então, com essa obra em curso, com a previsão de finalização dessa obra em janeiro, fevereiro do próximo ano, e nós tivemos uma sorte também, porque o Estado do Paraná realizou todas as concessões rodoviárias do Estado. Então, nós temos aqui 90 bilhões de reais que serão investidos nos próximos 5 anos em mais de 3.300 quilômetros de rodovia. Então, isso vai dar conta para que a gente trabalhe de um sistema completamente integrado. Então, nenhum dos grandes vetores importantes para um porto funcionar com eficiência está de fora. Então, nós temos as concessões rodoviárias adequadas, os terminais novos em implementação, renovados, com parque de investimentos muito grandes. Nós temos obras de infraestrutura de piers de apostagem, novos e modernos, e uma infraestrutura de canal de acesso. Então, tudo isso nos dá a condição de afirmar que eu acho que o porto, o prognóstico para os próximos anos da administração do porto aqui, do equipamento portuário Paranaguá e Antonina, serão muito promissores, ou pelo menos ofertando ao cliente uma grande opção de escoamento, seja para receber ou tirar. Lembrando que falta ainda o vetor ferroviário como um todo, mas isso também vai ser resolvido, porque a Malha Sul, ela termina seu contrato em janeiro de 2027. Seja qual for a opção do governo federal, se renovar ou licitar uma nova malha, o fato é que nós teremos também na próxima década um volume muito grande na malha ferroviária que abastece aqui os nossos portos. Então, todos os vetores estão compreendidos para que a gente tenha uma máquina portuária, um equipamento portuário muito eficiente. A gente está tendo, no Complexo Portuário do Paraná, o exemplo que a gente sempre fala aqui, quando a gente cita o gargalo do Porto de Santos, né? A gente tem muitos gargalos aqui no Porto de Santos e um deles são os acessos. Quando o Luiz Fernando coloca que a infraestrutura aquaviária, ferroviária e rodoviária estão chegando antes, né, da carga, efetivamente, a gente está falando da multimodalidade na veia mesmo, né, Técio? Sim. E funcionando. Primeiro, assim, o porto ele é um instrumento multimodal por natureza. Precisa ser, né? Senão não faz sentido, né? Ele faz a conexão, obviamente, com o marítimo, com o terrestre. Obviamente, tem portos que fazem com o transporte hidroviário de interior, né? A cabotagem, a navegação interior, como é o caso de Barcarena, como é o caso de Santarém, enfim. Então, você tem, obviamente, modais chegando aos portos, conectando com a sua Interlândia. No caso de Paranaguá, você tem o ferro e o rodo. Aqui em Santos também. O Santos tem um adicional que é o pipe da Petrobras. E ambos os portos não detêm acesso hidroviário. Sim. Né? Isso temos aqui um PIB gigante do lado dos portos, porém os rios que nascem perto dos portos, eles correm para dentro do país. Né? Então a gente não tem essa vantagem, ao contrário do Arco Norte. Sim. Mas isso que o Luiz Fernando está trazendo é o conceito do equilíbrio dos subsistemas portuários. Exatamente. Né? Então, o acesso à Interlândia, o acesso ao
o que a gente chama de seaborne, né, que é o lado marítimo. E a operação em si dentro do porto, nós estamos falando de armazenagem, de equipamentos de manuseio da carga, seja carregando ou descarregando o navio, tudo isso precisa andar junto, né? Então, a carteira de concessões que houveram nos arrendamentos portuários, inclusive linkando a investimento em berços novos, né? O investimento no Moegão, né? Os investimentos nos acessos rodoviários, isso tudo conversa com a concessão do canal de navegação, né? Do canal de acesso. Então, isso é uma gestão equilibrada dos ativos, eliminando os gargalos, né? Eu brinco que é sempre bom ter um gargalo para você ir lá e trabalhar nele. Para você achar uma solução, né? E melhorar a operação sempre. Sem né? dúvida. Então, eu acho que esse é a mágica de administrar um porto, né? Luiz Fernando, olhando para 2025, tirando tudo isso que você já falou, a concessão do canal, a questão dos investimentos que equilibram, né, a multimodalidade, o que mais você destacaria e o que de fato foi relevante nesse ano que está chegando ao fim? Bom, nós, como o Tércio colocou, o desafio nós temos permanentemente. Mas talvez, além desses investimentos de infraestrutura disruptivos, tá? Porque todos eles estão sendo projetados não para os próximos 5, 10 anos, sim para os próximos 30 anos. A obra do Moegão é uma obra que nós estamos considerando o volume que pode chegar daqui a 20 anos. Então, o Porto se preparando, assim como os novos berços de atracação que nós teremos aqui, enfim, é uma infraestrutura preparada para um volume de cargas muito além do nosso tempo aqui. Mas nós destacamos também aqui a questão da tecnologia. A Portos do Paraná conseguiu implementar numa sua primeira fase o SAP, hoje uma das maiores empresas aí de ERP do mundo. Colocamos na companhia, nós vamos avançar agora para o lado operacional, trazendo de uma forma uniforme e padrão um desempenho tecnológico que pode nos auxiliar, pode não, e vai nos auxiliar e muito na tomada de decisão. Hoje, infelizmente, a maior parte das nossas decisões, se não quando de uma previsibilidade pela história, né, aquilo que a gente apresenta na história, você acaba tendo que tomar uma decisão quando o problema está ali. Se a fila do caminhão ela bateu na sua porta, você está vendo aquela fila, aí você vai trabalhar com ela. Porque as ferramentas tecnológicas que existem hoje no Brasil, não que não existam uma ferramenta, mas a gente não tem implementado. Ao contrário da Europa, ao contrário de outros países na América do Norte, na Ásia, que tem ferramentas hoje que trazem uma condição de previsibilidade muito maior, nós ainda estamos no princípio, né? Port Community System, que é um sistema de gerenciamento de uma comunidade integrada, tudo isso faz parte de um planejamento que a gente vem adotando aqui, vem sendo implementado em fases para que a gente consiga entregar hoje uma das melhores opções para o cliente, né? Então, nos ajuda a tomar a melhor decisão, nos ajuda a prever eventuais problemas e buscar novas soluções e novas rotas, né? Porque por mais que esses investimentos aconteçam, a gente está falando aqui 5 anos na sua plena capacidade, mas até lá nós não temos o que fazer e temos que trabalhar com a infraestrutura que nós temos e, pelo contrário, né, com as obras sendo executadas. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas nos agregam muito a capacidade de a gente conseguir operar um porto, não perdendo seu rendimento e não perdendo sua eficiência, porque hoje o cliente ele não espera, hoje o cliente não aceita o desaforo econômico, hoje qualquer cente de dólar, nós estamos aí a 400 quilômetros do Porto de Santos pela rodovia, 3, 4 horas de navegação nos separa. Santa Catarina é mais agravado ainda, 100 quilômetros rodoviário e 1 hora de navegação nos separa. Então, qualquer deficiência nossa colocada no sistema, seja culpa da autoridade portuária ou não, mas qualquer coisa que não agregue nessa movimentação, os clientes mudam o destino, porque as grandes empresas portuárias, elas estão aqui, elas estão em Santos, estão em Santa Catarina, então nossa Interlândia muito competitivo, que é bom para o usuário, mas também coloca a autoridade portuária sempre tendo que pensar um passo à frente para que a gente responda aqueles problemas que eventualmente possam surgir, não afastando o nosso principal foco, que são as cargas através dos clientes que optam
pelo Paraná optam por operar por Paranaguá ou Antonina. Na verdade, né, Tércio, é aquilo que a gente sempre diz, a carga não tem porto de estimação, né? Não. Existe uma elasticidade aí na demanda que ela vai buscar, obviamente, o menor custo logístico, né? E isso está embutido. O nível de serviço, a espera da carga, a espera do navio, né, na fila, tudo isso incorre em custo, né? Então não é nem sempre o menor preço do serviço portuário, né? Mas é a composição de todos os custos associados à operação. A gente falava aqui, eu dei o exemplo do algodão, né? O algodão classicamente era operado em Santos. Sim. E não era operado no Tecon Salvador. Sim. Né? E aí a gente foi investigar o porquê que não era operado no Tecon Salvador. N motivos, né? A questão da Vigiagro ter todo o aparato e o 24/7 na fiscalização da exportação do algodão. Você tem a simetria de contêineres vazios, né? No caso de Salvador. Linha, rota, enfim, Redex para fazer estufagem de algodão. Santos está saturado. Essa carga está batendo em Paranaguá. Sim. Paranaguá hoje é um grande exportador de algodão. Aliás, mais, né? A gente teve lá em Itapoá. Em Itapoá, exatamente. E Itapoá também tem Redex de algodão agora. Exato. Então, veja, a carga está percorrendo um caminho maior, mas ela buscou um nível de serviço. Né? Então, acho que todos esses investimentos, né, que o Luiz Fernando trouxe, no final é isso. Se eu entrego um canal 2 metros mais profundo, com uma tarifa quase 13% menor do que a atual. Se você entrega um moegão, que você consegue aumentar a capacidade de descarga, que hoje a descarga atual, antes do moegão, ela é penosa. Né? Com o moegão, você tem outra realidade. Sem dúvida. Tudo isso é uma adição de nível de serviço, é tempo, e isso, no final, é uma redução gradativa de custos, em que o dono da carga vai dizer, pô, eu vou sair por ali. Né? Compensa ir mais longe, mas ser melhor atendido. É isso, né, Luiz Fernando? Nós costumamos brincar aqui que nenhuma das empresas instaladas estão aqui porque amam Paranaguá, nem tão pouco Antonina. Há uma vantagem comercial em estar instalado aqui. A partir do momento que essa vantagem deixar de existir, nada as impede de fazer uma carta bonita ao Estado, à Prefeitura, agradecendo o tempo que ficou, demitir todo mundo e fechar o terminal, como já aconteceu. Já aconteceu quando a gente chegou aqui em 2019, nós tínhamos aqui uma JV, uma joint venture entre duas grandes, talvez as duas maiores operadoras de litro do Brasil e do mundo, e eles aguardavam a licitação do terminal, ou uma nova licitação do terminal que eles ocupavam, desde 2012. Nós chegamos aqui em janeiro de 2019. Em março de 2019, eles chegaram e entregaram a chave do terminal, falaram, esperei muito tempo, redirecionei meu fluxo logístico, parte para o norte, parte para Santos. Paranaguá deixa de ser interessante porque eu precisava fazer investimentos. O nível de segurança que me exige para operar é muito grande. Sem licitação, não poderia fazer esses investimentos. Então, o Paranaguá deixou de ser atrativo e por isso está aqui o terminal. E eles demitiram todo mundo, fecharam o terminal. Nós conseguimos relicitar esse terminal 4 anos depois. Mas, assim, 4 anos depois de um terminal fechado, os equipamentos ali dentro se deteriorando, enfim. E é um exemplo, que é o que acontece, assim, se não houver essa disponibilização do poder público, encontrar caminhos que promovam o melhor desenvolvimento dessas áreas, estaremos fadados ao fracasso mais cedo ou mais tarde. E é isso que impacta tanto aquelas regiões, as regiões onde estão instalados os portos. Por isso que a gente fala que é importantíssimo prover o que é necessário para que a economia portuária, que vai além dos terminais, siga pujante, né, Tércio? E esse é o papel da autoridade portuária hoje, né? Que é a autoridade portuária protagonista, desenvolvedora de negócios, entendendo que a economia portuária não é só a movimentação da carga em si, mas tudo que está atrás dessa movimentação. Então, você atrair novas empresas, novos negócios, se manter competitivo é essencial, né? Eu brinco porque a gente entrou no setor portuário cedo, eu e o Luiz Fernando. Naquela época, a ABEP estava com a velha guarda. Sim. Né?
E a velha guarda achava que sentar na cadeira lá de presidente de porto, a carga ia bater na porta. Você não tinha que fazer movimentos para atrair. Só porque você estava sentado na cadeira de presidente do Porto de Santos, vem a minha carga. Mas não é assim que funciona, não. E hoje está claro aí que os portos que dão certo são os portos que são protagonistas em resolver os problemas do cliente. Sem dúvida. Né? Então, acho que eu vou dar um exemplo aqui, né? Teve uma seca em 22 e 23, no eixo do Tapajós. Toda a carga que normalmente escoava pelo rio Tapajós desceu para Santos e Paranaguá. Né? E assim, pagou muito mais caro? Não acredito. Né? Não acredito porque, obviamente que existia uma falta de opção por causa da seca, mas os dois portos conseguiram absorver essa demanda e atender o mercado. E o impacto para a economia daquela região deve ter sido tremendo, sem dúvida nenhuma. Sim, cada presidente de porto é responsável por cada emprego gerado lá no interior. Sem dúvida. Lá onde não tem água salgada, tem um emprego sendo gerado por causa do porto. Sem dúvida nenhuma. A gente faz mais uma pausa e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e abrimos a última parte do Porto e Negócios com o quadro Momento Árbitra. Momento Árbitra. Olá, pessoal! Como eu já disse aqui no programa Porto e Negócios, a Arbitra vem acompanhando para e passo a implantação do novo processo de importação no âmbito do Portal Único do Comércio Exterior. Eu já tinha até anunciado aqui que a antiga DI seria desligada agora, no final de 2025. E que as importações só poderiam ser feitas com o uso da nova DUIMP. Ocorre que foi necessário um ajuste nesse cronograma, de forma que mudou para março de 2026 a obrigatoriedade do uso da DUIMP para a importação da maioria das cargas que chegarão nos portos brasileiros. Esse novo cronograma foi apresentado agora, em outubro de 2025, pelas equipes da Secretaria de Comércio Exterior do MDIC e da Secretaria Especial da Receita Federal, que dividem a responsabilidade de administrar o Portal Único. Para o acompanhamento da migração da DI para a DUIMP, também está previsto um calendário de reuniões mensais do Subcomitê de Cooperação do CONFAC, que é onde o setor privado pode sinalizar para o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio se as coisas estão indo bem ou se será necessário um novo ajuste no cronograma. O objetivo é garantir a interlocução entre a Receita Federal, SESEX, demais órgãos públicos e anuentes e os representantes do setor privado para identificar problemas operacionais e acompanhar o tratamento das soluções. Por isso é essencial que as empresas realizem testes e simulações o quanto antes, para garantir uma transição tranquila. A Arbitra, por sua vez, é uma das 10 entidades com cadeira permanente no Subcomitê de Cooperação do CONFAC. Ela vem cumprindo o papel de representar nesse fórum privilegiado os interesses das empresas que atuam na ponta das operações de importação. Nessa medida, acompanha de perto as definições e contribui tecnicamente para que a implantação da DUIMP ocorra de forma segura. A DUIMP marca um avanço decisivo na modernização do comércio exterior brasileiro, em sintonia com as melhores práticas internacionais previstas no Acordo de Facilitação do Comércio, com ganhos reais de eficiência, transparência e integração entre o governo e o setor privado. Momento Árbitra. Obrigada, Caputo. Voltamos com os nossos convidados. Conversamos pela internet com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, e aqui comigo no estúdio está o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Luiz Fernando, plano mestre, está pronto? Nós recebemos aqui da InfraSA essa atualização tão importante, né? Nós trabalhávamos com um documento aqui em 2017 e veja só, esse documento ele apontava que o porto ia movimentar 60 milhões de toneladas em 2030, 70 milhões de toneladas em 2045. E se tudo der certo e chover um pouquinho menos do que a gente espera, nós conseguiremos romper
o volume de 70 bilhões de toneladas nesse ano, 2025. Então, essa atualização é super importante, porque são os documentos basilares que nos auxiliam na tomada de decisão. São documentos importantes que auxiliam nas análises dos tribunais de contas, da União, do Estado, quando o Porto toma uma decisão em investir 600 milhões numa obra ou não. Então, essa atualização, acho que Paranaguá, se eu não me engano, foi o primeiro porto a ter esse documento atualizado, depois desse primeiro ciclo lá atrás, e agora a gente tem essa condição de, muito em breve, termos essa aprovação. Está na revisão aqui nos comentários do Porto, para que a gente passe ao Ministério e daí se feche esse documento tão importante para nós. Tess, para quem está em casa e não é do setor, o que é o Plano Mestre? O Plano Mestre é um conjunto de estudos multidisciplinares, né, em que você olha não só o porto público, mas você olha todo o complexo portuário, né? Desde projeções de demanda, estudos de longo prazo, e aqui o Luciano trouxe um exemplo de quando a gente faz projeção de demanda, às vezes as pessoas acham que a gente está delirando, né? E Santos é um exemplo, já bateu 50 recordes aqui, consecutivos de movimentação. Aliás, a expectativa do PDZ está muito próxima de ser atingida, né? E no país todo é assim, né? Foi até engraçado porque eu fiz uma projeção uma vez de demanda para um chinês e ele olhou para mim e falou assim, mas vai ser tudo isso aqui mesmo? Eu falei, olha para o passado, e ele estava desacreditando que a gente teria área plantada, né? E o que a gente tem hoje no estado do Mato Grosso é uma nova expansão de áreas para plantio, né? Uma reversão de gado, de pasto para plantio do agronegócio, de commodities, e esses números vão crescer, né? Então, o Plano Mestre ele visa olhar, ter essa visão de longo prazo, ter a visão de longo prazo de capacidade e entender as outras disciplinas dentro da autoridade portuária, a dimensão ambiental, a relação porto-cidade. Então, é um master plan, de fato, de todo o complexo portuário, né? No mundo todo, todos os portos fazem esse tipo de planejamento de longo prazo. Obviamente, cada país tem um jeito diferente de lidar com o planejamento, mas o documento brasileiro é um documento, na minha opinião, até robusto demais. Eu acho que ele podia ser mais enxuto, mas, como o Luiz Fernando colocou, né, o Paranaguá é o primeiro porto aí da nova onda de planejamento que está por vir aí nos próximos 2 anos, né? Protagonista mais uma vez. É isso aí, né? E é um documento que ajuda a tomar decisão, né, Tércio? Não fica no achismo, no feeling, que às vezes pode ser um feeling muito acertado, mas às vezes pode ser desastroso também. Exato. Então, a hora que você tem um documento técnico que nos sinaliza com aquele crescimento, com esse volume, não, você precisa fazer um investimento em melhorar a sua malha ferroviária ou rodoviária, esse acesso, essa rotatória, um desvio de fluxo. Então, tudo isso você está calcado com documentos técnicos que nos procuram a uma melhor decisão. Então, isso, na questão de profissionalização da gestão do ambiente portuário, especialmente das autoridades portuárias, é um documento, sem dúvida, crucial. E ele, somando ao que o Luciano colocou, hoje você tem autoridades portuárias com esse perfil de estabelecer a competitividade como um pilar basal, né, da gestão, ou seja, vamos ser competitivos, vamos competir os portos entre eles e quem ganha com a competição é a comunidade local, quem ganha com a competição é a carga, a economia brasileira ganha com a competição. Sim, sem dúvida. Então, no passado também, quando eu mencionei lá da época, quando a gente entrou na ABEP para fazer uma revolução, eu não comecei o que é a ABEP, né? A ABEP é a Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias, que o Luiz Fernando hoje é presidente. Eu tive a oportunidade de presidir há um tempo atrás e a tônica que a gente colocou foi vamos trazer as autoridades portuárias para uma nova realidade, para uma realidade moderna, né? Então hoje, eu até brincava com o Luiz Fernando que a gente ficava disputando cada tonelada de fertilizante entre os 2 portos e é saudável, porque no final você o sistema ganha. Você abre capacidade para a economia brasileira. Luiz Fernando, dentro do Plano Mestre, como foi colocado, está colocada a questão dos extremos climáticos? Porque
O mundo está sofrendo esse impacto. Alguns portos brasileiros já têm estudos, inclusive da ANTAC, com relação ao impacto dos extremos climáticos, e a gente fala muito aqui sobre a importância de medidas de adaptação. Como isso está colocado no Plano Mestre? Bom, é um ponto sempre de atenção, né? Nós aqui temos uma perspectiva um pouco diferente, porque somos um porto localizado dentro de uma baía, então que temos uma condição um pouco menos adversa do que aqueles portos que enfrentam o mar aberto. Porém, nós sentimos, sim, aqui no sul nós temos grandes formações de frentes frias e ciclones, chamados agora ciclones bomba, que eles vêm e vêm com um vento de uma velocidade de quase um furacão. Então, nós estamos sofrendo, sim, e com algumas medidas já colocadas em estudos daquilo. Descarbonização dos portos, a menor emissão de material de pegada de carbono, para que a gente possa tentar incentivar, diminuir diretamente através de medidas, diminuir ou incentivar também que outras companhias adotem essas medidas para que a gente tente minimizar o impacto ou ao menos compensar na sua plenitude o impacto que as operações portuárias geram ao meio ambiente. Então, esse ponto é de muita atenção. Nós temos algumas contratações, não só as indicações que o Plano Mestre nos traz, mas também algumas contratações de empresa que hoje nos ajudam a entender a emissão da pegada de carbono, o que a gente pode fazer para compensar. Não à toa o Porto aqui é reconhecido pelo grupo Ecoports, é um selo da Comunidade Europeia que traz aqui os portos com as melhores perspectivas. Não à toa nós fomos convidados aí pela 6ª vez a palestrar na ONU, diretamente pela ONU, na COP, nas mudanças climáticas. Então, desde 2019, a gente tem tido um assento lá onde a gente pode trazer as melhores práticas. Então, são práticas que estão sendo adotadas aqui, diretas ou indiretas, que a gente possa contribuir com o menor impacto disso e estarmos, obviamente, também preparados a enfrentar, né? O aumento do nível do mar, esse estudo da ANTAC aponta isso, que acho que inviabilizaria 70% dos portos do país, né? Por conta dos seus níveis. Aqui não seria diferente, né? Nossa cota de variação de maré ela é pequena, então nós temos uma variação de aproximadamente 1 metro de área. Qualquer elevação de 3 metros para mais nos traria uma invasão de água no nosso cais, impedindo a nossa operação. Além disso, um ritmo de chuva também descompensado, um porto graneleiro como nós, Santos, os portos de Catarina também sofrem com esse clima diferenciado, porque quando chove, 90% das nossas operações elas são paralisadas, tanto no descarregamento por segurança, seja operacional dos trabalhadores ou, inclusive, segurança da carga. Imagina molhar um carregamento de soja que vai fechar ali no porão e vai navegar por 40 dias. Então, qualquer questão de água, umidade ali naquela carga, ao invés de chegar o produto na Ásia, ela vai chegar à plantação daquele produto. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos um cuidado maior e não se inventou uma tecnologia, por exemplo, de cobertura de navios para carregamento ou descarregamento enquanto chove. Então, essas mudanças elas podem nos impactar diretamente, como um aumento de nível do mar nos inviabilizando, ou indiretamente, um aumento da seca, que impede uma plantação, impede um plantio adequado e uma colheita adequada de um produto adequado, ou um aumento de volume de chuvas que impacta diretamente na eficiência e na operação dos portos. É preciso planejar, né, Técio? Bom, eu já dizia Peter Drucker, né? O planejamento ele é a base Na verdade, o planejamento de longo prazo é como executar as ações de hoje que vão trazer resultado no médio e longo prazo. Então, todos os planejamentos... O setor portuário é bem consolidado de planejamentos, né? É muito importante o nosso espectador entender que o Plano Mestre se desdobra localmente como o PDZ. Como o PDZ, exatamente. Que é o Planejamento e Zoneamento do Porto, que é a autoridade portuária que faz a condução. Ou seja, como é que eu aumento a lupa desse planejamento de longo prazo no médio prazo para dentro do porto, né? A gente está chegando ao finalzinho do programa, Luiz Fernando. Na tua visão, qual é o mais indicado para uma autoridade portuária? Ser mais digital?
Ser mais sustentável, ser mais integrada, mais competitiva ou tudo isso junto? Tudo misturado, né? A competitividade, como o Tércio colocou, ela é inerente ao nosso processo, né? Então, se não houver competitividade, se nós aqui no Paraná não olharmos e tentarmos dar uma beliscada no Porto de Santos, com todo respeito, no Porto de Santa Catarina, com todo respeito, não seríamos uma autoridade portuária eficiente, o que é bom para o sistema, porque vai fazer com que Santos também adote medidas para que ele corrija a sua ineficiência ou melhore sua eficiência. Santa Catarina a mesma coisa, então o cliente ele vai sempre ganhar com essa competitividade. Mas sem esquecer a questão da sustentabilidade também inerente aos nossos processos. Hoje a gente tem um rigor muito grande, seja dos órgãos legisladores e reguladores nesse quesito, ou nas nossas melhores práticas adotadas aqui. O Paraná começou a incentivar agora incentivo de atracação preferenciada em navio que apresente solução que comprovadamente diminua sua emissão de CO2 durante o trajeto da sua viagem. Então, nós temos aqui hoje um navio à vela formado aqui ou desenvolvido essa tecnologia por uma grande trade que está aqui, e ele escolheu operar Paranaguá porque esse navio ele tem sua preferência de atracação por conta dessa medida. Então, a gente começa a incentivar. Naturalmente, a nossa comunidade ela não pode estar esquecida. A gente não pode esquecer que em média, 50% a 60% dos empregos diretos e indiretos de qualquer região portuária é decorrente da nossa atividade. Porto. Da mesma forma, a arrecadação sobre o ISSQN das prefeituras municipais estão vinculada àquelas empresas que operam pelo porto. Nós temos, mas ainda nosso setor é muito estigmatizado, né? Se você perguntar para qualquer pessoa que não está no dia a dia da nossa atividade, ou não tem uma interconexão diária conosco, vai falar, o porto só me traz a buzina do trem, o caminhão passando, me incomodando. Então, nós temos um estigma natural impregnado. Então, nosso trabalho de desenvolvimento com a comunidade é muito importante para que esse lado do copo cheio, nós temos os nossos problemas, o porto é um vizinho que traz seu ônus, nós somos um vizinho pesado, mas nós temos que olhar o outro lado, né? O quanto é um benefício de um município ter um porto. E nós tivemos isso, talvez a comunidade tenha sentido isso da pior forma possível e a resposta da Itajaí. Itajaí ficou fechado por quase 2 anos. Exato. Quanto isso impactou na cidade, a gente teve que visitar lá, os hotéis fechados, os restaurantes fechados, porque muitos se movimentaram pelo porto. Então, foi um exemplo triste, mas um exemplo também para a nossa comunidade entender, olha, nós estamos aqui, a autoridade portuária, em parceria com o poder público, seja municipal, estadual e federal, tem como propósito diminuir essas interferências, eliminar não vai acontecer, mas minimizar o impacto de ter um porto. Mas o porto é um bom vizinho, provedor e gerador de grandes riquezas aqui para aqueles que usufruem do município e atuam e trabalham aqui. Então, eu acho que é um mix de tudo que você colocou, Nathalie, de tudo aquilo que a gente pode construir de uma forma integrada, natural. Não adianta o porto ter um planejamento que acontece também, não raro, né? A cidade tem um plano diretor que vai contra, em estrito sentido oposto ao que o porto colocou. Então, há uma necessidade de uma integração para que todos busquem um desenvolvimento efetivo. Não disputar espaço, o porto não quer assumir o lugar da prefeitura, ao mesmo tempo que a prefeitura tem que ajudar o porto a desenvolver suas ações. Então, acho que esse papel de uma autoridade portuária efetiva e eficiente para que a gente gere um resultado muito maduro para a sociedade em todos os seus aspectos. Luiz Fernando, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. É sempre muito bom a gente ouvir experiências de sucesso, né? Iniciativas que podem e devem ser replicadas para o bem não de um porto ou do outro porto, mas dos complexos portuários, porque quem acaba ganhando é a economia do nosso país, né? É o país, efetivamente. Então, parabéns pelo trabalho que tem sido desenvolvido na Portos do Paraná. Eu e Tércio aqui, eu já estou me convidando para ir a Portos do Paraná,
tão logo, por exemplo, o Moegão esteja em funcionamento, para que a gente possa mostrar para o nosso telespectador essa iniciativa e a dimensão do quanto essa obra vai mudar o cenário e vai contribuir também para a relação Porto-Cidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Eu faço uma provocação. Essa é uma obra, eu sou suspeito em falar, mas tal sua magnitude não perderia em nada naqueles programas que se tem grandes obras da engenharia, porque é uma obra super complexa. Nós descemos praticamente um prédio de 50 andares abaixo do nível do solo, e é uma estrutura desenhada num ambiente onde, desde o início da sua obra até hoje, 2.000 funcionários estão ali no seu dia a dia trabalhando na obra, e 50 milhões de toneladas já passaram por ali. Então, assim, a complexidade de ter uma obra daquela e decorrente de sua grandiosidade. Então, fica o convite não só após a inauguração, mas também para que vocês possam enxergar esse esqueleto ser construído, quase sua finalização muito próxima, 80% quase dessa obra pronta, para que a gente entregue o melhor resultado. Então, aqui o convite, seja para essa obra ou para qualquer outra aqui, Portos do Paraná está de braços abertos aqui a receber sempre os nossos amigos, podendo explicar um pouquinho mais, um pouco mais detalhado sobre todos esses grandes investimentos que têm sido feitos aqui. Muito obrigada, viu, Luiz Fernando? E, Técio, bora, né? Vamos! Vamos embora. Vamos embora. A gente está aqui firmando o compromisso e vai mostrar para você toda essa obra. Aliás, não vamos esperar ela ficar concluída, não, porque eu quero viver esta experiência de 50 metros, um prédio de 50 andares e a atividade portuária seguindo da maneira que deve seguir. Então, o convite, a provocação está feita e está aceita, viu, Luiz Fernando? Que bacana, que bacana. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.